indústria, 22% dessa demanda é para irrigação. A gente tem lá também no produto mapas específicos com as demandas de cada setor, mostrando a concentração dessas demandas ao longo dos setores. Um balanço hídrico em forma tabular, mostrando quanta água tem, quanta água usa, as águas que vêm de transposição, aquelas águas que vêm de regularização, de modo que a gente tenha quanta água efetivamente está disponível em cada local, o saldo hídrico de cada uma das subbacias e alguns indicadores que indicam o comprometimento da disponibilidade, confrontando esse saldo com a disponibilidade que seria natural. Essa mesma informação a gente vê num mapa como esse, lembrando que não é um mapa de municípios, né? É um mapa de pequenas bacias, áreas de contribuição. Então, quando a gente vê uma determinada parcela de algum município em vermelho ou em amarelo, né, não significa que todo o município está naquela situação, né? O que a gente vê é um conjunto aí de subbacias, cada uma com a sua situação. A gente ainda tem aí, aqui na calha do Capivari, né, principalmente, acho que é o que mais é relevante, né, um conjunto grande aí de pequenas bacias com situação preocupante, né, crítica do ponto de vista do saldo hídrico. Mas já vem sendo estudadas soluções para isso também, né? No prognóstico, então, a gente precisa olhar para frente, não adianta fazer o plano apenas para a situação atual, né? A gente precisa pensar no futuro. E aí foi utilizado esse instrumento, esse estudo do IPEA, que tem o mesmo horizonte temporal do plano. Então, aqui já tem um desenho de cenários para o desenvolvimento brasileiro no horizonte 2035. Então, o que a gente fez foi internalizar as bacias PCJ ao Estado de São Paulo e a Minas, e no segundo momento aos municípios da bacia, né, quais são as tendências apontadas nos cenários desses estudos. E a gente trabalhou aí com três taxas, com três possibilidades: um cenário de tendências, um de crescimento mais acelerado, um de crescimento mais retardado, né? Muitas apostas se faziam naquele momento nesses cenários mais acelerados. Hoje, com toda essa situação que a gente está vivendo, a gente já vê que talvez a gente esteja mais perto dos outros. Mas o importante é que o plano está preparado para uma envoltória de cenários futuros, né? Ou seja, o plano se preparou para atender, né, e fazer frente à gestão de recursos hídricos, né, em qualquer que seja esse futuro. Aqui a gente tem um panorama, então, dessas demandas. Elas saem dos atuais 35, 36, como eu tinha mostrado, e passam um pouco de 45 metros cúbicos por segundo, com essa estrutura entre os setores que a gente já tinha visto antes. Também não muda muito a partição de cada setor, né? Aqui a gente vê, nesses estudos futuros, cenários considerando a ativação, né, desses reservatórios, né, e ao mesmo tempo também algumas questões relativas ao próprio SAR, né? Então tudo isso foi estudado nos cenários futuros, e aqui a gente vê um diagrama que mostra esse conjunto de possibilidades futuras no que diz respeito ao aumento da oferta hídrica ou a garantia do suprimento hídrico, que era um dos cadernos que foi estudado naquela etapa. Então a gente parte do horizonte 2020, né, com as obras já existentes, demandas, retornos e perdas. E aqui tem um aspecto metodológico importante, né? Nós começamos os levantamentos lá em 2016, fizemos as visitas aos municípios lá em 2017 e chegamos em 2019, 18 e 19, fazendo os cenários do plano. E aí a gente se preocupou com essa defasagem de informações que tinham sido levantadas lá em 16 e 17, algumas delas relativas ao ano base 2015, e a gente fez um esforço com a agência e com principalmente os operadores do saneamento de trazer as informações relativas ao saneamento, as demandas, para 2020. Então, projetamos populações para 2020, perguntamos quais as obras estariam em plena operação nesse horizonte 2020, para que a gente tivesse um ano base para o planejamento mais atualizado do que aquele cenário de 2016. Então, foi assim que foi trabalhado, e a partir daí a gente tem previsões, né, cenários para 2025 a cada 5 anos. 2030, 2035, com variantes em 2035 para testar hipóteses de cenários também. Então, em 2025, por exemplo, a partir de 2020, projeções, demandas, retornos e perdas
Depois, até 2030, entra em operação 2 pontes. Em 2035, entra em operação também o SAR. Né? A gente tem aqui, né, essa possibilidade. Depois, uma variante 2035, com tudo isso, mais uma política de reuso da água mais consolidada nas bacias PCJ. Né? Depois, a gente tem em 2035, além do SAR, a barragem de Atibaia, né, ou de Campinas, enfim, a transposição de Pava Castro e Jundil Vira, né, e um cenário pessimista, 2035C, que não tem nenhuma obra. Né, 2020, com as projeções de demandas, retornos e perdas, e a gente vai ver o que isso representa. Tudo que ficou vermelho nesta imagem piora sem as obras. Né, e alguns pioram, muitos, né, alguns pioram mais, estão em tom de vermelho mais intenso. E nessa outra imagem a gente percebe o efeito das obras que estão previstas no plano, né, com muitas soluções. A gente ainda teria, né, nesse trecho mais de nascente do rio Capivari, a necessidade de estudar outras soluções. De igual forma, foram feitos vários cenários relativos ao esgotamento sanitário, para que a gente pudesse fazer os cenários futuros de qualidade de água. São 8 cenários, também tem aquele mesmo conceito do cenário 2020 como cenário consolidado, e aí tem metas também a cada 5 anos, né, para que a gente possa, né, trabalhar com a construção, né, dos cenários futuros do plano, tanto do ponto de vista de algumas metas, como tetos, que é ir no máximo do tratamento possível para ver como atender o enquadramento. Aí a gente tem aqui, então, um conjunto de interferências que são necessárias, intervenções que são necessárias em todo o conjunto de municípios para poder efetivar o enquadramento no horizonte do plano. Isso aqui era uma premissa do termo de referência e, consequentemente, isso nos leva a uma necessidade de tratamento terciário em todos os municípios da bacia, com custos financeiros muito elevados. E aí surgiu a necessidade de desenhar um cenário de referência para o planejamento nesse horizonte 2035, né, onde a gente tem apenas as intervenções para tratamento terciário em municípios considerados prioritários. Adiante eu mostro como que a gente discutiu essa priorização. E aí, com base nesse cenário de referência, tem metas para 25, 30, 35, focando coleta, tratamento e a remoção de DBO, nitrogênio, fósforo e coliformes. Trabalhamos isso, então, no modelo, no SSD, com dados por município e por ET, né, mas analisando o desempenho de cada município, para que depois estabelecesse metas por município. Né? E aqui a gente tem as eficiências que foram consolidadas, né, de que era município prioritário e o que era município não prioritário, né, ficou com esta faixa de eficiência, e a gente vê ainda eficiências muito elevadas, por exemplo, nas questões relativas ao fósforo, né, para os municípios prioritários. E aqui a gente vê qual é a diferença disso. Né? Aqui a gente fala do que seria um cenário de efetivação do enquadramento até o horizonte de tempo 2035, né? E aqui no cenário Q710, e aqui a gente vê o que é o cenário de referência para o planejamento, onde a gente não tem todo o problema de fósforo e coliformes resolvido, mas tem ele resolvido onde é mais importante que ele esteja resolvido, onde efetivamente ele pode causar conflitos, porque é isso que foi feito. Para cada um desses parâmetros, né, e aqui com destaque o fósforo, o nitrogênio e o coliformes, se estabeleceu regras mais adequadas do ponto de vista da priorização. Ou seja, basicamente, remover fósforo a montante de reservatório, remover nitrogênio a montante de captações que tem problema de amônia e remover coliforme a montante dos balneários, que é onde isso efetivamente causa conflito. E aí a gente percebe que, apesar de não alcançar plenamente o enquadramento, a gente sai do cenário 2020, aqui a gente está vendo amônia, DBO e OD, e a cada 5 anos a gente vai melhorando. E aqui o que a gente percebe, vejam que é um percentual de tempo de atendimento ao enquadramento. É uma curva de permanência de qualidade de água, digamos assim. A gente está dizendo aqui que os lugares em tons, por exemplo, de verde, claro e escuro, estão atendendo enquadramento em mais de 80% do tempo, né? Enquanto que os lugares
laranjas ou vermelhos estão atendendo enquadramento em menos que 50% do tempo. Para coliformes e para fósforo, a situação é um pouco mais delicada, né? Arranca de panoramas muito ruins e chega aqui no final com problemas mais localizados, né? Que podem ser atacados nas revisões posteriores do plano. Por que é importante, né, separar essa questão do cenário de efetivação do enquadramento para o cenário de planejamento, só apenas para municípios prioritários, apenas, né, são muitos,